Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José de Besson Júnior, do canal Teológico. Estamos dando continuidade à leitura da Sagrada Escritura, tá ok? No projeto Caminhando pela Bíblia, para o canal Teológico. Como havia prometido, eu consegui adquirir a Bíblia de Reina Valera, tá ok? A tradução, né, que foi feita para o espanhol. E então, a partir da tradução para o espanhol, eles traduzindo para o português. Então temos aqui a versão, né? A versão bíblica de Reina Valera, tá ok? Então vamos trazer a leitura. Editora RVP. Nunca tinha ouvido falar dessa editora RVP, tá ok? Essa aqui é a Bíblia chamada Bíblia de Reina Valera. Aqui, ó, versão Reina Valera em português. Bíblia Sagrada, versão Reina Valera em português. A versão em espanhol é mais completa, ela tem inclusive comentários de rodapé. Essa aqui é somente o texto e a chave, né? A chave de cruzamento de textos, né? Para a gente poder comparar os textos. Eu só quero trazer uma breve leitura, que eu acho interessante, eles colocam logo aqui na apresentação, algo acerca da tradução de Reina Valera, tá ok? Então vou ler só um texto breve aqui, a gente passa para Josué capítulo 17. Nos diz aqui o seguinte, esse texto. A Bíblia versão Reina Valera é das mais conhecidas e conceituadas versões da Bíblia, tendo sido a primeira versão que contou com todo o texto integralmente traduzido para o espanhol. Alcançou grande difusão durante a Reforma Protestante do século XVI. Foi traduzida diretamente de textos gregos, aramaicos e hebraicos, devendo o nome pela qual é conhecida, Reina Valera, a seus tradutores principais Cassiodoro de Reina, 1520 a 1594, e Cipriano de Valera, por isso Reina Valera, né? Cassiodoro de Reina e Cipriano de Valera. Cipriano de Valera, 1532 a 1602. Ambos foram homens muito experientes no texto bíblico e eram voltados ao estudo das letras, originalmente monges do convento de San Isidro del Campo. Estavam exilados em fuga da Inquisição da Espanha por tornarem públicas suas simpatias pelas ideias dos reformadores protestantes Martinho Lutero e João Calvino. Os trabalhos dos dois tradutores foram inicialmente tornados públicos pelas hoje famosas Bíblia do Urso, Cassiodoro de Reina, Basileia, Suíça, 1569. E Bíblia do Cântaro, Cipriano de Valera, Amsterdã, Países Baixos, 1602. A partir desses trabalhos, consolidou-se a versão agora conhecida por Reina Valera. Então, interessante, né? Somente para observarmos um pouco da história dessa importante tradução das Sagradas Escrituras, como os homens que estiveram envolvidos, né, nesse trabalho, de fato, passaram por perseguições, por manifestarem as suas concordâncias, né, com os movimentos de reforma que haviam sido desencadeados na Alemanha por Lutero e na Suíça, tá certo? Primeiro por Zwinglio, né, depois com a continuidade aí em João Calvino, estruturando a teologia da reforma. Então vamos para o texto da Bíblia Reina Valera, em português, capítulo 17, do livro de Josué. Olha o que nos diz. A partir do versículo 1, também lançaram sortes para a tribo de Manassés, porque foi primogênito de José. Maquir, primogênito de Manassés, e pai de Gileade, o qual foi homem de guerra, teve Gileade e Bassã. Também lançaram sortes para as outras tribos de Manassés, conforme suas famílias. Também lançaram sorte para os outros filhos de Manassés, né? Manassés é tribo, então Manassés é uma tribo dentre as tribos. E dentro da tribo de Manassés a estrutura das famílias, né? Ou dos clãs. Os outros filhos de Manassés, conforme suas famílias, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, os filhos de Semida. Estes foram os filhos varões de Manassés, filho de José, por suas famílias. Mas Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, só filhas. Os nomes delas são Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisá. Essas chegaram diante do sacerdote Eleazar e de Josué, filho de Num,
e dos príncipes, e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança entre nossos irmãos. E ele nos deu herança entre os irmãos do pai delas. Isso mesmo. O Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança entre nossos irmãos. Ponto. E ele lhes deu herança entre os irmãos do pai delas, conforme o dito do Senhor. Interessantíssimo, né? Que geralmente cabia ao homem, né, a repartição da herança, né? Então ele recebia então aquela porção de terra para ali gerir, né, aquele território e cuidar de sua família. Mas no caso ele teve apenas filhas, então elas chegando diante dos homens de Deus, né, dos líderes, e conforme a orientação do próprio Senhor, elas então receberam, foi passado a elas a terra como forma de administrar, né? Então elas passariam a ser as proprietárias daquela terra, e casando-se então com seus esposos iam gerir aquelas terras e cuidar de suas famílias. Vamos lá. E couberam a Manassés 10 partes, além da terra de Gileade e de Bassã, que está do outro lado do Jordão, porque as filhas de Manassés tiveram herança entre os filhos, e a terra de Gileade foi dos filhos, e a terra de Gileade foi dos outros filhos de Manassés. Foi o território de Manassés desde Aser até Micmetate, que está de fronte de Siquém, e vai para o sul até os que habitam em Tapua. A terra de Tapua foi de Manassés, mas Tapua, que está junto ao limite de Manassés, é dos filhos de Efraim. Desde este limite ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro. Essas cidades, seguindo aqui, essas cidades e Efraim estão entre as cidades de Manassés. E o limite de Manassés é desde o norte do mesmo ribeiro, de suas saídas são no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar é o seu limite. E se encontra com Aser ao norte, com Issacar ao oriente. Também teve Manassés em Issacar, em Aser, a Bet-Seã e as suas aldeias, e Ibleão e as suas aldeias, e os moradores de Dor e suas aldeias, e os moradores de Endor e suas aldeias, e os moradores de Taanaque e suas aldeias, e os moradores de Megiddo e suas aldeias, 3 províncias. Mas os filhos de Manassés não puderam expulsar os moradores daquelas cidades, e o cananeu persistiu em habitar naquela terra. Mas quando os filhos de Israel se tornaram suficientemente fortes, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram. É a mesma situação, conforme relatada no capítulo anterior, em relação à submissão dos cananeus a trabalhos forçados, uma vez que não foram eliminados da terra. Os filhos de José falaram a Josué: Por que nos deste por herança apenas uma sorte e uma parte, sendo nós um povo tão grande, visto que o Senhor nos abençoou até agora? Josué lhes respondeu: Se és povo tão grande, sobe ao bosque e ali faze desmontes na terra dos ferezeus e dos refaíns, já que a região montanhosa de Efraim já te é estreita demais. Os filhos de José disseram: Não nos bastará a nós este monte, e todos os cananeus que habitam na terra da planície têm carros de ferro, tanto que estão em Bet-Seã, em suas aldeias, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué, vamos lá, sequência. Então Josué respondeu à casa de José, a Efraim e a Manassés: Tu és grande povo, tens grande poder, não terás uma só parte. Porém aquele monte será teu, pois ainda que é bosque, tu o cortarás. Ainda que é bosque, tu o cortarás. Vamos lá para encerrar aqui o último versículo. Tu o cortarás e ocuparás até os seus limites mais distantes, porque tu expulsarás o cananeu, ainda que ele tenha carros de ferro e seja muito forte. Temos aí a posição, tá certo? Posicionamento da liderança em relação a estes problemas, né, em relação
a esses conflitos para a repartição das terras, né? Então temos aí alguns referenciais muito importantes acerca da grandeza, né, das tribos que são chamadas aí, denominadas filhos de José, a tribo de Efraim e de Manassés, como de fato a bênção de Deus veio sobremaneira, né, sobre eles. Então de fato eles se multiplicaram. Só que com as bênçãos também vem a necessidade de posicionamento, maiores responsabilidades, tá ok? O sentido de você ter a sua fé aplicada, né? Você ter de fato coragem para enfrentar os desafios, coragem para enfrentar as dificuldades. Então é isso que Josué estava cobrando em relação aos filhos de José, a Efraim e a Manassés. Nós temos aí um parênteses em relação às mulheres, né, que chegaram até a liderança e que foram atendidas. Eu acredito que é necessário dar o devido destaque a isso. Nós temos na parte da palavra de Deus a valorização da mulher, o que é um conceito muito distorcido para a atualidade. Então muitos têm buscado pretextos, tá certo? Distorções, textos isolados para tentar destruir a imagem da mulher nas Sagradas Escrituras, mas esse não é definitivamente o posicionamento das Sagradas Escrituras. A mulher sempre tem sido valorizada. Agora, a Bíblia preza sim pela organização da família, pela ordem na família, tá ok? Então a Bíblia de fato assevera uma liderança do homem, mas não no sentido de ser superior, e sim no sentido de assumir responsabilidades. Então Deus convoca os homens para assumir responsabilidades de suprimento, de proteção sobre a sua família. Mas Deus não deixa de lado o valor, tá certo, da mulher dentro do relacionamento e dentro da vida de modo geral. Vemos que essas mulheres não eram casadas. Elas eram filhas, tá certo? Na tradição era repartida aos homens, mas quando elas chegam diante da liderança, o próprio Senhor os instruiu que, como medida de exceção, a repartição seria entregue a elas, uma vez que elas eram as herdeiras, né? Uma vez que não haviam filhos homens ali para assumir e gerir aquela situação, isso seria entregue então a elas. Então você tem essa situação muito interessante em relação a esse trecho, tá ok? Em relação a esse trecho aí. Mais a Zelofeade, filho de Efe, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, só filhas. E o nome delas é Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Interessante, né? Então o versículo 5 é que nos relata acerca da situação dessas mulheres. E aí na continuidade, limitações, né, delimitações da terra, com a citação desses lugares, e a questão, né, das tribos dos filhos de José, que reclamam por mais espaço. Então se eles querem mais espaço, se eles precisam de mais terras, tá ok? Eles têm que se levantar a partir da força, né, que Deus lhes deu, a partir da capacitação que Deus lhes concedeu e do número, né, que eles têm. Então eles são numéricos, são bastante grandes, né, em número, e tem que, com uma força conjunta, uma força única, se levantar contra seus inimigos e pelejar, tá certo, pelas suas terras. Agora não será fácil, uma vez que é descrito aí a situação desses povos cananeus locais que estavam armados com carros de guerra. Então você pensa em Israel vindo do deserto, de um período de escravidão, 40 anos de imigração ao longo do deserto, né, peregrinação, e entrando na terra desprovido certamente desses maquinários, né, dessa tecnologia. Então eles tinham a bênção de Deus sobre eles, né, o poder de Deus, a estratégia de Deus, Deus intervindo em muitas situações, mas de fato tiveram que ter muita coragem para enfrentar povos que habitavam nessas regiões há séculos e que eram supridos, né, pela monarquia egípcia, né, pelo faraó. Então o faraó destinava a eles armamentos especializados, porque pretendia que eles segurassem qualquer tipo de investida contra o território egípcio, né? Então Canaã limite, né, com o Sinai, com a península do Sinai, e o Sinai é caminho para o Egito. Então o Egito pretendia municiar esses povos para serem estado tampão, né, para ser um estado escudo, estado protetor, para que não houvesse invasões ao território egípcio, vindo aí da Mesopotâmia, vindo da parte norte aí do Oriente Médio, tá ok? Então Israel encontrou essas situações em que os povos
talvez não tão grandes, não povos não tão volumosos, mas muito bem armados, com carros de guerra, por exemplo. Um carro de guerra que equivaleria hoje a um tanque, né? Um tanque de guerra. Então você tem um exército que tem um tanque de guerra e o outro que está em cima de cavalos, né? E lutando com algumas armas rústicas. Então essa era a situação de Manassés e Efraim. Mas Josué, que tinha autoridade, né, para declarar essas palavras, que havia demonstrado sua bravura e continuava ainda demonstrando como líder de Israel, Josué chama a atenção para que eles manifestem, né, esta coragem, essa bravura e enfrentem seu inimigo de frente, tá certo? E vençam esses obstáculos, expandindo aí a suas terras, né, expandindo sua possessão, tá ok? De fato eles vierem a possuir esses territórios e usufruir deles. Assim também a liderança na atualidade, não adianta passar a mão na cabeça, não adianta massagear o ego, não adianta dizer simplesmente que vai dar tudo certo sem um posicionamento correto. O líder tem que chamar atenção para isso. O líder precisa muitas das vezes trazer palavras que não agradam, palavras que confrontam, né? Que muitas das vezes trazem algum descontentamento no primeiro momento, porque não era necessariamente o que a pessoa gostaria de ouvir. O que eles gostariam de ouvir vamos fazer o seguinte, vamos dar essa terra tudo para vocês aqui, e a gente se vira, a gente dá um jeito e vai para cima desses povos aí e expulsa eles. Mas não era o correto, não era o certo. Da mesma forma como Efraim e Manassés receberam parte da terra, também haviam outras tribos que estavam recebendo suas partes. Simeão ficou ao extremo sul, no deserto, e limítrofe de povos extremamente violentos, né, como os filisteus, os edomitas, os amalequitas ao sul. Nós temos a situação difícil de Simeão, Judá, um terreno montanhoso, um terreno também inserido no deserto de Negev. Nós temos outras tribos que receberam territórios menores e também entre os cananeus. Então Efraim e Manassés precisam ser conscientizados acerca da necessidade de lutarem por aquilo que eles querem. Também o líder, na atualidade, precisa conscientizar os irmãos, as irmãs, acerca da necessidade do posicionamento, de lutarem, tá certo, pela carreira cristã, de lutarem pelo seu testemunho, lutarem pela sua família. E os líderes que não têm coragem de fazer isso, tá certo, que são coniventes com o erro, com a preguiça, com a covardia, vão pagar um alto preço, porque os líderes foram levantados para, como Josué, conscientizar os liderados acerca da necessidade de se levantarem e lutarem, tá certo, guerrearem confiando no Senhor e lutarem bravamente para expulsar o inimigo e usufruir da bênção de Deus. Então nós temos para a atualidade a necessidade de líderes que conscientizem os cristãos acerca do poder de Deus que está sobre eles e acerca das batalhas que precisam travar, tá certo, para de fato prevalecer nesse mundo. E como Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O nosso líder venceu. Todo poder é lhe dado no céu e na terra, e ele tem poder para mim e para você. Vamos prosseguir nessa batalha como Israel, lutando, tá certo? E ocupando a terra e glorificando o nome do Senhor através da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Eu trouxe aqui a contribuição, né, da leitura na Reina Valera, e agora eu quero trazer um breve comentário histórico-cultural em relação a alguns pontos importantes, né, dessa leitura, para que nós tenhamos um maior entendimento, né, maior proveito aí em relação a esses textos. Então temos aí comentário histórico-cultural da editora Vida, a página é a 303, tá? Acerca do capítulo 17 de Josué. O que nos diz? Primeiro, as filhas de Zelofeade. Veja comentário de números 36, 1 ao 13, relacionado à questão do direito de herança das filhas. Porque, inclusive, eu estava me recordando aqui acerca de outro trecho bíblico em que foi mencionada a questão da repartição, tendo as filhas como o alvo, né, da herança. Então temos aí também números 36, 1 ao 13, situação correlata aí, né, situação semelhante. Vamos seguir. O território de Manassés. As dimensões do território dessa tribo são um pouco vagas e descrevem a área imediatamente ao norte de Efraim, nas proximidades de Siquém, estendendo-se a um local perto de Assé. Havia, de certa forma, uma sobreposição de terras, pelo menos em relação à cidade de Tapua, que pertencia a Efraim
enquanto a região ao seu redor foi designada Manassés. A fronteira ocidental era o mar Mediterrâneo, a oriental aproximava da região de Issacar. Novamente, diversas cidades e respectivas populações situadas em territórios de outras tribos foram designadas a Manassés, exceto Dor, na planície de Esdraelon. São elas Bet-Sean, que hoje é Tel El-Husn, Meguido, Tel El-Mutesselim, Ibleam, perto de Nablus. Nablus é uma importante cidade em Israel. Hein? Ibleam, perto de Nablus. Dor, na encosta sul do Monte Carmelo. Endor, 11 km sudeste de Nazaré. Taanak, Tel Tinik, a cerca de 6 km a noroeste de Meguido. Interessante, né? Essas cidades. E a situação na qual o território era de outra tribo, mas a cidade limítrofe que estava ali dentro daquele território era da tribo de Manassés. Então, essa repartição ela incluía algumas questões bem difíceis, né? Que de fato causaram problemas administrativos depois, né, devido à complexidade. E aí você tem a necessidade, né, da repartição e a necessidade da conquista de mais terras, né, devido ao tamanho da tribo que estava herdando aquele território. 17 e 16. Carros de ferro. Conforme Juízes 1:19, o uso de carros de guerra feitos de ferro por parte dos inimigos explica o fracasso dos israelitas na conquista definitiva de algumas áreas de Canaã. A técnica de produção do ferro foi introduzida pelos hititas e pelos povos do mar século 12 a.C. No entanto, foi difundida na cultura sírio-palestina somente a partir do século X. É provável que as referências feitas a carros de ferro na narrativa da conquista estejam relacionadas ao uso de encaixes de ferro para manter bem firmada a estrutura, né? Então, encaixes, né, que manteriam a estrutura mais bem firmada, ajustada, né, mais resistência, para manter bem firmada a estrutura, ou então o uso de rodas calçadas com ferro. É possível que pinos pontiagudos fossem adicionados aos carros, tornando Vamos para a próxima página. Vamos lá. Como ele estava nos dizendo, tornando a máquina de guerra mais pesada e devastadora ao golpear as linhas de infantaria. A capacidade de fazer manobras e o tamanho dos cavalos, porém, provavelmente limitariam a quantidade de ferro utilizado nos carros. Interessante, né? Então, para as batalhas em campo, né, as partes baixas, então você tinha essa dificuldade, essa terrível arma, né, de guerra, né, os carros de guerra, que como ele descreve aqui, podem ter sido então carros de madeira reforçado com peças de metal que mantinham o carro, né, mantinham a estrutura do carro reforçada, ou até rodas revestidas, né, com um lingote, né, de ferro para fazer com que eles aguentassem, né, terrenos difíceis. Mas de qualquer forma, armas de combate muito difíceis e causavam muitos problemas à infantaria, aqueles soldados que iam à frente da batalha, né? Então, de fato, havia muita dificuldade, havia necessidade de estratégia, havia necessidade de muita coragem, né, para se enfrentar essas dificuldades, né, apresentadas aqui por essa tecnologia que já estava sendo usada pelo inimigo. Bet-Sean, essa localidade ficava na extremidade oriental do Vale de Jezreel e controlava a entrada no Vale do Jordão, por onde passava uma importante rota comercial. Foi designada Manassés, mas não foi conquistada na época de Josué, porque seus habitantes usavam carros de ferro. Permaneceu como território cananeu independente, encravado em terras israelitas, até o período da monarquia. Encravado em terras israelitas, né? Então, de fato, eles puderam, a partir das armas que dispunham, oferecer resistência durante um longo período, né? Mas foi incorporada aos distritos administrativos de Salomão, primeiro livro dos Reis 4:12. No tel de Bet-Sean, é uma montanha artificial criada ao longo do tempo, né, por diversos escombros que vão se sobrepondo. Então temos aí um telo. Deixa eu localizar. No telo de Bet-Sean é uma cidade romano-bizantina, Citópolis,
construída no sedimento que fica na base do telo. As investigações arqueológicas têm demonstrado que houve ocupação quase contínua do local durante o período calcolítico, tá certo? 4.500 a 3.300 a.C. Impressionante, né? Suprimento adequado de água, o Ad Jalud, uma terra favorável para o cultivo e localização estratégica asseguraram certa prosperidade à população, geralmente sob o domínio egípcio, iniciando com Tutmés III no século XVI a.C. e mais tarde sob o domínio dos povos do mar e dos israelitas. Tá, ok? Temos aí a situação da Bet Sean e como ela tem uma importância histórica e arqueológica e estratégica, né? Como de fato eles puderam resistir durante muito tempo à dominação israelita devido às armas que dispunham. Mas Josué, o grande líder levantado por Deus, incentivou os israelitas e demonstrou a eles, por meio da coragem que ele mesmo demonstrava, de que eles tinham que, mesmo diante das maiores dificuldades, mesmo diante das terríveis estratégias do inimigo, avançar, ter coragem, confiar em Deus e fazer a sua parte. Assim também vale para nós hoje. Tenha coragem, confie no Senhor Jesus, faça a sua parte, tome posição no mundo espiritual e continue combatendo, tá certo? Continue pelejando, tá ok? Pelo reino de Deus, para a glória do nome do Senhor. E que o Senhor seja glorificado na sua vida, tá ok? Eu agradeço você que tem acompanhado juntamente conosco as leituras, os breves comentários, tá certo? Fazendo uma paráfrase, né? Relacionando a nossa vida. E também o acréscimo dos materiais de esclarecimento, principalmente o comentário histórico-cultural, tem sido uma ferramenta muito útil, né? Vou trazer outras ferramentas, como comentários bíblicos, tá certo? E outros livros também, como eu já coloquei nesta Ognini aqui, Geografia Bíblica. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal Teológico e vamos seguindo adiante, caminhando pela Bíblia Sagrada. Muito obrigado.